Olá, prezados alunos, eu sou o professor Ademir, professor de História, e hoje nós estaremos introduzindo o capítulo de número 3 para os alunos do nono ano. Então, nossa aula hoje será para os alunos do nono ano, que tem como tema, o título do capítulo é Arte Moderna entre a cultura popular e a cultura erudita. Então, o que nós temos, o que nos é apresentado aqui nesse capítulo, é que a arte, olha aí no seu slide, sempre acompanhando no slide, a arte é o reflexo que une vários aspectos de uma cultura, como técnicas e percepção estética, ou seja, o artista irá perceber todas as mudanças e transformações sociais em sua volta, os acontecimentos que estão ali cercando a história da humanidade, ali através de técnica, através da sua habilidade, ele irá traduzir, tá certo, o que ele está visualizando. E essa arte, tal importância tem, que ela irá funcionar como um documento histórico, e porque ela vai trazer marcas profundas da sua época. Uma coisa que nos chama a atenção, que geralmente a arte ela também marca o que os autores chamam de desproporcionalidade, ou seja, o tamanho, muitas vezes, entre a diferença entre um rei, um faraó, entre um nobre, um burguês, ou uma pessoa simples, um camponês, tá certo? Eles nem sempre traduz uma realidade, tá certo? Traduz a realidade, mas ali é apenas uma realidade que está sendo vivenciada naquele momento. Outra coisa que nós vamos observar ainda é que a arte é um diálogo entre o que e como fazer do artista e o porquê e como sentir do espectador, tá certo? Então há essa diferença entre o que o artista está traduzindo e também como o espectador irá vislumbrar o que está sendo apresentado. Dá uma olhada aí no seu slide seguinte, quando ele fala, tá certo, da nova cultura e também da nova arte. O que seria isso? Porque justamente ali na Idade Contemporânea, que vai inaugurar a chamada Idade Contemporânea, é justamente a Revolução Francesa. E dentro da Revolução Francesa, nós vamos ver mudanças intensas, certo? Grandes mudanças na área social, na área industrial, os novos valores éticos irão nascer ali junto com a burguesia, tá certo? E isso vão redefinir o olhar do artista e vão ampliar também isso para novas tecnologias. Ele cita como exemplo, o autor, a ideia aí da câmera fotográfica. Outra coisa que nós vamos observar dentro desse período da arte é que haverá uma ascensão da burguesia. A burguesia irá ascender nesse espaço que será deixado pela nobreza. Só que, como é que será observado esse crescimento? Através de dois signos, que é o signo da identidade e o signo da cortesia. No signo da identidade, o que seria isso? Seria justamente, dá uma olhada aí no teu slide, as expressões individuais e coletivas que irão caracterizar a relação entre os indivíduos e os grupos. E aí ele cita como exemplo a bandeira nacional, o sobrenome, o penteado, a maquiagem, e poderíamos citar outros tantos. Também nós temos como signo a cortesia. E dá uma olhada aí no teu slide, que a cortesia ela vai justamente regular ou regulamentar o indivíduo, a relação, o comportamento entre os indivíduos, tá certo? E é justamente o que conhecemos como ser bem educado, o tom e o volume de voz, a saudação. E aí ele cita dois pontos interessantes, que é a kinésica e a proxêmica. O que seria isso? A kinésica, tá certo? Se você olhar no seu livro, na página 53, ele vai dizer que são expressões verbais que acompanham a interação social e amplia a percepção do sentido de alguma mensagem transmitida. Isso seria a kinésica, dá uma olhada no teu livro. A proxêmica é justamente, ela vai fazer uma correlação
tá certo? Uma correlação entre a questão da condição do distanciamento físico e o social entre as pessoas. Ela vai justamente estabelecer essa correlação. Inclusive ele cita aí no livro o exemplo de quando você vai a um shopping, você sempre dá preferência por aqueles sentar na praça de alimentação, aonde tem espaços vazios, onde tem uma pessoa sentada, você acaba não sentando ali do lado dela. É o exemplo que ele nos dá. Seguindo aí com o slide, ele vai nos mostrar no slide seguinte e também na página a ideia da arte na vida cotidiana. Como é que se dá essa relação da arte na vida cotidiana? Primeiro é que essa arte ela vai reproduzir a realidade aonde ela está inserida, ou seja, o artista vai traduzir a sua realidade, tá certo? E aí ele vai justamente mostrar como se deu a visão do artista durante o que nós chamamos de Revolução Industrial. Tá certo? Outra coisa que nós vamos observar é que o cotidiano passa a ser de interesse do artista, que interpreta de duas formas. Ou seja, como é que o artista interpreta o seu cotidiano? De duas formas. A primeira, tá certo? No que ele chama de emulação. A segunda com simulação. O que seria a emulação? A emulação é quando o artista vai copiar, vai traduzir com o máximo de exatidão. Dá uma olhada aí no slide seguinte, por favor. O máximo de exatidão possível o que ele está vendo. E ele vai usar alguns critérios, tá certo? Para fazer essa observação. E o autor, ele cita como exemplo, dá uma olhada na tua página aí, e também no slide, eu coloquei o slide, que os artistas que, apesar de conhecer a ideia da escravidão, que era uma realidade no mundo nesse período, tá certo? E apesar dele conhecer, o que causou estranheza para ele foi o fato de ver um escravo que está sendo torturado, outros estão observando, só que o torturador, ou seja, aquele que está açoitando o escravo que está preso, é outro escravo. Ele percebe pela cor da pele, pela vestimenta, ele percebe que um igual está, digamos assim, machucando outra pessoa, está punindo outra pessoa, tá certo? Ele diz assim, estão na mesma condição. Por isso que ele traduziu isso aí com essa exatidão. Ele percebeu e ele traduz isso na pintura. A outra forma da arte cotidiana é a chamada simulação. A simulação é justamente essa ideia, assim, não há uma necessidade de ser fiel, tá certo? Mas é como o autor interpreta, tá certo? O que ele está querendo traduzir, de como ele interpretou aquele movimento. E aí ele cita o exemplo, o autor, e ele dá duas imagens de dois autores que estavam traduzindo o que eles entendiam o que havia acontecido na chamada independência, tá certo, do Brasil. O primeiro, ele vai retratar 22 anos depois a independência, tá certo? Ele vai traduzir isso. E depois, o outro autor vai traduzir com quase 66 anos de distância do fato ocorrido. Tá certo? Então, porque justamente na simulação não há essa necessidade ali de ser exato, mas ele vai traduzir, tá certo? Digamos assim, de forma que as pessoas compreendam o que havia acontecido. Dentro das artes, nós vamos ter movimentos que irão, digamos assim, revolucionar esse momento da arte, que são os movimentos de vanguarda ou da vanguarda europeia. O que foram esse movimento? Dá uma olhada aí no teu slide, tá certo? O movimento de vanguarda foram movimentos artísticos que ocorreram, tá certo, por toda a Europa no início do século XX. Esse termo vanguarda, ele é um termo que vai designar os destacamentos militares, aqueles destacamentos que se adiantavam, tá certo, em momentos específicos, em momentos estratégicos. Esse termo é um termo usado pelo exército. Por isso que esse termo significa estar à frente. Dá uma olhada aí no teu slide. Estar na linha de frente. Para o movimento artístico, tá certo? O que vai se
significar a vanguarda? Vai justamente significar inovação, tá certo? As inovações que irão acontecer, que irão revolucionar o mundo da arte, ou seja, haverá inovação nas artes plásticas, na literatura, na música e também no teatro. Outra coisa que vai marcar esse movimento de vanguarda é uma ruptura com o senso estético da época. Ou seja, havia ali um padrão, havia ali um entendimento, e esse movimento vai se adiantar, vai trazer uma releitura, ou vai fazer agora um olhar mais, digamos assim, mais crítico do momento, porque esse movimento vai ser caracterizado como um movimento de liberdade de expressão, tá certo? E ele vai, através de forma de como a arte seria entendida a partir dessas obras, de como as pessoas que estavam vendo iriam entender esse movimento. O livro, ele vai dar para vocês aqui 8 movimentos de vanguarda. 5 ali são os mais cobrados nas provas de vestibulares e no Enem. Mas o livro das 8, e na próxima aula nós estaremos explicando para vocês cada um deles. Mas deixa eu só citar para vocês, tá certo? Olha aí no teu slide seguinte. Nós vamos ter aí o abstracionismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o fauvismo, o futurismo, o impressionismo e o surrealismo. São esses aí. Na próxima aula nós iremos adentrar em cada um desses movimentos e falar para vocês. O que eu quero só encerrar essa aula dizendo o seguinte: qual foi o contexto histórico desse movimento de vanguarda? O que é que o autor tinha ali à sua disposição para, digamos ali, se deixar usar nesse movimento artístico? Nós tínhamos um contexto histórico interessante. O mundo estava passando por transformações intensas. O mundo estava passando por transformações intensas, tanto no âmbito social, econômico e político, por conta das revoluções. Nós temos ali em 1840, nós temos a Revolução Industrial. Algumas correntes nasceram também no meio da Primeira Guerra Mundial. Isso é o contexto do artista, né? A Revolução Industrial, nós temos ali a Primeira Guerra Mundial, onde muitos movimentos irão surgir nesse período. As ideologias nacionalistas também estavam surgindo, com o nazismo, com o fascismo, tá certo? O mundo ele passava por essas mudanças, e agora os artistas iriam refletir, tá certo, sobre esses movimentos e traduzir isso, tá certo, em suas obras, tá certo? Ele vai justamente traduzir só da seguinte maneira: ora eles estão colaborando com esses movimentos, e horas eles estão contestando, estão criticando. Por isso que é interessante nós observarmos, e nós faremos isso na próxima aula. Então eu queria encerrar aqui desejando a vocês uma boa aula, uma boa compreensão, que vocês estejam aproveitando esses dias em casa para estar também se organizando, para estar estudando, revendo os capítulos, tentando fazer as atividades. A partir do que nós falamos agora, eu sugiro a vocês que busquem resolver as atividades do livro. Em breve nós teremos uma aula só para tirar dúvidas, só para comentar, tá certo, as questões das atividades. Por isso é interessante que vocês leiam o restante dos capítulos, leiam sobre esses movimentos de vanguarda, ou seja, o movimento chamado de vanguarda europeia, que na próxima aula nós faremos aqui uma explicação sobre cada ponto. Então quero desejar a vocês um bom restante de férias, tá certo? Já que nós estamos nesse período de férias por conta do isolamento social, tá certo? Tomem os seus cuidados, e em breve, com a graça de Deus, nós estaremos novamente em sala de aula. Deus abençoe a todos. Obrigado.